Demorou, mas acabou. Temos o Morro dos Ventos Vivantes no vídeo de hoje. Fala aí, pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Demorou, mas acabou. Morro dos Ventos Vivantes, eu vou falar dele hoje. Como vocês viram na introdução, esse aqui é o Restaurante da Mente, o canal onde eu faço resenhas sem ensaio das coisas que eu li, das coisas que eu vi. Ultimamente tenho sido só das coisas que eu li, porque eu não tenho assistido quase nada. Então, direto e reto. Se você chegou aqui de qualquer jeito, de qualquer forma, não faz nada agora, aguenta um pouquinho, não sai já do vídeo, assiste aí um pouco, se vai levando, se você for gostando. Se você chegar no final e algo que eu falei foi agregador, se algo que eu falei foi interessante, considere aí deixar o like, se inscrever. O canal é pequeno, mas aos pouquinhos ele vai crescendo. Então, direto e reto, vamos falar desse livro aqui. Moto. Então vamos falar direto e reto desse livro aqui. Há muitos anos eu tinha vontade de ler esse livro aqui. Eu não faço uma lista, eu tenho muitos livros que eu quero ler e nunca tenho tempo, então eu não faço lista para ela não ir acumulando e não ir crescendo. Eu tinha até esquecido dele. Quando eu fui na Feira do Livro, a minha mulher pegou esse livro aqui. Aí quando eu fui na Feira do Livro, minha filha pegou esse livro aqui e mostrou pra minha mulher, o Morro dos Ventos Vivantes. Eu olhei, quero, é esse aqui mesmo. Aí ela, como assim, tá roubando meu livro? Não, é por causa que eu... Bom, esse livro aqui é um livro que há muitos anos eu tenho curiosidade de ler, muitos anos mesmo, mas como eu não faço lista, eu tinha esquecido dele, literalmente esquecido. Eu não faço lista porque tem muita coisa que eu quero ler e se eu for escrever tudo, vou acabar ficando decepcionado que vai faltar tempo, falta tempo. Quando eu comecei, eu sempre tive vontade, mas sempre tive um pouco de receio de não gostar, porque como ele é vendido como um romance, como uma história de amor, uma história açucarada, pelo menos as coisas que eu tinha ouvido falar dele, sobre ele, né? Eu pensava, putz, apesar de ele ser um clássico, eu acho que não. Eu sempre passava outra coisa na frente, até que eu acabei esquecendo. E tive a grata felicidade de comprar esse aqui na Feira do Livro e comecei e não me arrependi nem um pouco. Eu me arrependi de não ter lido antes, para falar a verdade, porque ele é um livro, cara, que ele é rápido de ser lido, ele é um livro, apesar de eu ter demorado, né, faz mais de mês que eu falei que ia fazer um vídeo dele, mas mesmo assim, se você der umas boas pegadas, eu não tive tempo para fazer isso, se você tiver o hábito de ler, você devora esse livro aqui facilmente. Eu me arrependi foi de não ter lido esse livro aqui antes, porque os personagens são muito bem escritos, a história é muito bem contada, ele é curto, mas não fica faltando nenhum detalhe, a construção dos personagens ela é muito boa. O Heathcliff, a Catherine e o Edgar são os personagens que mais têm carga dramática, os que eles mais impactam na narrativa, com certeza. Heathcliff ele é tido como personagem que seria o protagonista, mas ele divide, apesar da Catherine ser mais citada na história do que... De um determinado momento ela passa a ser só citada na história, ela é muito bem desenvolvida também. O Edgar é uma surpresa o que acontece com esse personagem, da forma como ele é apresentado, da forma como ele é colocado na história como um guri birrento, um guri chato, um guri, digamos, insuportável, que ele traz o rancor e a repulsa das outras crianças. Que a história se passa na Inglaterra e ela acompanha a história praticamente toda de uma geração da família Earnshaw, da família Linton, e do Heathcliff, que ele não é da família, ele não é filho biológico, mas ele é pelo pai da família, ele é adotado, mas é só pelo pai, porque o resto trata ele como se fosse um serviçal. E quando o cara que adotou ele morre, aí a vida do cara vira um inferno. No primeiro vídeo que eu fiz sobre um livro que eu li foi o vídeo do Colecionador. Eu falo no livro do Colecionador que o personagem mais odioso que eu já vi foi o Caliban. O Caliban, ele era mal por ser mal e por ser doente mental, que ele era um retardado, que ele era mal, por ser um imbecil, por ser um obtuso, por ser aquilo tudo que eu falo naquele outro vídeo. O Heathcliff, ele não chega a ser tão detestável quanto o Caliban.
Só que a diferença entre o Caliban e o Heathcliff é que o Heathcliff tem motivos para ser mal. Ele tem motivos para... Talvez não sejam... Talvez não abone, mas são motivos. Entende o que eu estou querendo dizer? Eles não justificam, eles não são... o que ele faz é terrível, mas tem um motivo. Caliban era mal por ser mal, ele era mal por ser doente mental. Agora, o Heathcliff, ele sofre muito, ele é muito maltratado, só que a forma como ele volta é incrível. Não tenho palavras para dizer o quanto eu gostei do personagem Heathcliff. Como eu disse, ele se... Não tenho palavras para descrever o quanto eu gostei do personagem Heathcliff. Ele é o protagonista, ele é o... E pode-se dizer que ele é o vilão da história, ele é a força motriz, é o que movimenta tudo, só que ele é o cara rancoroso, ele é um cara grosso, um cara... Ele é um cara rancoroso, ele é um cara grosso, ele é um cara vingativo e perdido de amor. Isso que é a parada. Ele faz tudo o que faz, ele tem tanto rancor, tanta raiva, tanto desprezo pelas pessoas, porque ele acha que o amor da vida dele foi tirado dele. E de certa forma foi as situações, as coisas se encaminharam para que isso acontecesse. Como eu disse, não justifica todo o mal que ele faz, não justifica tudo aquilo que ele, todas as atitudes que ele tomou. E a forma como ele é transformado de um cara, de uma criança mimada, de um adolescente birrento, pusilânime, num homem honrado, num homem de palavra, num homem íntegro, que zela com todas as forças pelo bem-estar da sua família, da sua filha, no caso. Teve várias partes várias partes do livro, lendo as conversas do Edgar com a filha, que eu senti um embargo no coração. Foi complicado, confesso para vocês que teve alguns momentos que eu tive que parar, tive que dar um tempo para a cabeça, umas 2 ou 3 vezes, porque era bastante comovente a forma como foi escrito, a forma dos diálogos e a forma como ele queria proteger a filha, apesar de ele saber que ele não ia estar presente para sempre, né? E tudo que ele fez, todas as coisas as precauções que ele queria ter tomado para protegê-la, e que no fim, sem dar muitos spoilers, não deu certo. E assim, a forma como a história é contada, a forma como a história ela começa, ela é bem legal, porque existe um personagem chamado Lockwood, que ele é um inquilino do Heathcliff, e esse cara, e a história é contada para ele pela governanta da casa. Então é diferente, é inusitado, porque são entre as conversas dos dois, é como se nós estivéssemos participando do diálogo dos dois personagens, apenas ouvindo, né? Claro, porque nós não podemos fazer parte da conversa, não podemos fazer voz ativa, mas a forma como a história é contada pela governanta é muito legal, muito, muito bacana. Tem algumas coisas que eu fico pensando assim, que tipo, pô, ela não estava lá, como é que ela sabe? Mas aí o cara releva porque, tipo, ela pode ter sabido de alguém que contou pra ela depois, ela ficou sabendo depois, conversou com outras pessoas, mas ela conta alguns acontecimentos nos quais ela não estava presente de uma forma com detalhes excessivos. Então na hora eu achei meio estranho, mas não vai atrapalhar, não é algo que... Isso pode ser considerado facilmente, tipo, ela conversou com outras pessoas que sabiam que estavam lá, são testemunhas. Ou a própria pessoa, o que aconteceu, contou pra ela a parada toda. Tirando isso, nenhum problema mesmo. De novo, eu só me arrependo de não ter lido antes. Eu tinha esquecido desse livro. Aí quando eu vi, eu fiz, olha aí, e agora, não tinha... Eu pensei, aqui, agora é a oportunidade.
não tinha chego ainda o Senhor das Moscas e o Fahrenheit, quando eu comprei esse livro aqui, e quando chegou o Fahrenheit eu já tinha lido algumas, o Fahrenheit e o Senhor das Moscas. Quando chegaram eu já tinha começado esse aqui, então eu resolvi não deixar ele de lado, e ainda bem que eu não deixei ele de lado, porque é um dos livros mais legais que eu li esse ano, provavelmente. É muito bom mesmo, vale a recomendação. Vale a recomendação e é algo que é surpreendente. E pra quem estiver preocupado aí, os marmanjos barbudo, tipo eu, assim, que, vou ler uma história de romance pela capa, olha, a capa tem um casalzinho ali, pá. Cara, não se enganem porque a história de amor é só o pano de fundo, é só o estopim de uma história muito legal, uma história que vai impactar vocês. E cara, se vocês forem pais, se vocês, pais ou mães, tiverem filhos, cara, é assim, eu sou... Se vocês tiverem filhos, de dar de parar para pensar nas coisas, de você ficar olhando para a sua prole e pensando, pô, tem que tomar todas as precauções, tem que fazer tudo o possível para deixar eles bem amparados. Vai que tem um Heathcliff por aí, sem vergonha. Oh, mas repetindo, é o personagem que é o mais interessante, é o mais legal, é a força motriz da história toda. Não tirando a importância dos outros personagens, a própria Nelly, que é a governanta, ela é muito ativa na história, não só no relato dela para o Lockwood, mas na história em si, ela tem muita participação, ela acompanhou a vida toda dos personagens, então ela está desde o início, desde da Catherine bebê até a idade adulta da filha da Catherine, então ela faz parte, ela é um dos personagens centrais que sem ela não seria tão legal. Se fosse contado por um narrador onipotente, onipresente, sei lá, se fosse contado por um narrador da história mesmo, não ia ser tão legal, porque ela foi descrito como se ela tendo sido testemunha da maior parte dos fatos, ela tendo inclusive participado ativamente de algumas situações, então ela é muito massa, é muito legal. O personagem que eu menos gostei, o personagem que eu não curti muito, foi o Earnshaw filho. Não foi muito maneiro. O personagem que eu menos curti ali, o que eu menos tive, digamos, menos gostei. O personagem que eu menos gostei, apesar de ele não ser ruim, foi o Harrington. Esse aí foi o personagem que eu achei que foi menos legal, assim, menos cativante, tipo, talvez pela personalidade dele, pela forma como a vida dele foi levada, pela experiência que o Heathcliff fez com ele, então ele era meio pusilânime, meio, sei lá, então foi o que menos achei. Ele era muito passivo na história, eu achei, claro, ele só tinha a versão do Heathcliff, ele não tinha a versão das outras pessoas, já que, como eu disse, ele foi um experimento do Heathcliff, a forma como ele foi criado foi para ver se ele conseguia fazer o que foi feito com ele, porém fazendo o garoto gostar dele, no caso. Já que com o Heathcliff foi o contrário, ele foi criado pelo pai do Hareton, que seria o irmão mais velho, de forma semelhante, só que fazendo com que o Heathcliff odiasse o pai do Hareton. E o Heathcliff fez o contrário. Tratou o guri mal pra cacete e mesmo assim conseguiu o afeto do Hareton como se ele fosse o pai dele. Chega numa parte do livro que ele inclusive fala, se o Earnshaw levantasse da cova e tentasse, Heathcliff falando assim, não é ipsis litteris, mas é como se fosse ele, se chegasse em determinado momento o Earnshaw levantasse da cova e tentasse me agredir, o próprio Hareton ia pular na frente para me defender. Então, para vocês verem que o experimento deu certo. Então, galera, esse aqui é o Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Ela que nasceu no dia 30 de junho de 1818. Ela escreveu esse livro aqui, por incrível que pareça, foi massacrado pela crítica da época. Eles malharam o pau
na historinha dela. Talvez, sei lá, não entenderam na época. Sei que a história ficou para a posteridade, está aí desde então sendo publicada e republicada, é algo que é republicado tantas vezes. Não existe crítico literário mais eficaz do que o tempo. Se o livro tem muitos anos e ele ainda continua sendo publicado, porque o livro é bom. Então, se um conselho que eu posso dar que funciona se existe um conselho que eu posso dar que funciona, é esse. Então, fica a dica. Morro dos Ventos Vivantes. Valeu, falou, até mais semana que vem. Se tudo der certo, eu vou trazer já o Senhor das Moscas. Tchau.